O texto diz que, o sábio diz o seguinte: eu vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem servos. E eu quero essa versão justamente por isso. Eu gosto muito da versão NVI, mas essa versão traz um detalhe que para mim é muito importante. Essa parte final ele diz assim: servos, ou melhor, príncipes andando como servos, ou andando a pé como se fossem servos. Nós não estamos falando de inversão de valores. Inversão de valores é diferente. Quando eu inverto valores, eu dou valor àquilo que o outro não dá valor, ou eu passo a dar valor àquilo que não tem valor. E o que o sábio viu não foi isso. O sábio não disse: agora os servos ocupam o lugar de reis e de príncipes, e os príncipes vão para o lugar de servos. Isso é inversão. O que o sábio disse é: eu vi príncipes se comportando como se fossem servos, e vi servos assumindo o lugar de príncipes. Todas as vezes que nós não assumimos o nosso papel, quando nós não assumimos o nosso lugar, alguém vai assumir esse lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: alguém vai assumir o seu lugar. Diga assim para ele: alguém, diga com mais forças, diga: alguém vai tomar aquilo que era seu, se você se omitir. Aqui o sábio está dizendo, Salomão está dizendo, que haviam príncipes que estavam abrindo mão daquilo que era o seu, daquilo que lhe pertencia. E a gente começa a olhar hoje as nossas vidas, quantas coisas estão desorganizadas na nossa vida. Como a nossa vida está fora de ordem. Se a gente pegar essa verdade de Eclesiastes 10:7, trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida, nós vamos perceber quantas coisas estão fora de ordem na nossa vida. Quantas coisas estão embaralhadas. Quantas coisas estão, bagunçadas. Quantas coisas nós abrimos mão na nossa vida por conta dessa falta de ordem. Por não conhecer ou não entender quem nós somos. Primeiro eu preciso fazer você entender. Fazer você entender quem você é. Você não é servo mais. Você não é escravo. A escravidão acabou. Você pode dizer amém? A escravidão acabou, sabe por quê? Porque antes você estava ali preso por conta das práticas do pecado. Hoje nem o seu pecado é capaz de te aprisionar, sabe por quê? Porque Jesus lá na cruz do Calvário resolveu esse assunto por você. Ele foi lá e comprou a sua vida e não faz mais você um servo, mais amigo, mais filho, co-herdeiro em Cristo. Você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa do Senhor, vocês são herdeiros do Deus Todo-Poderoso. Então você pode dizer: ei, Salomão estava falando de mim. Salomão estava falando de você, que como príncipe, como princesa do Senhor, como alguém que pertence à família real, se comporta como servo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quantas pessoas entram na presença de Deus como se Deus estivesse num lugar onde Ele não pudesse ser tocado, onde Ele não pudesse ser acessado. Vou te lembrar mais uma coisa, para você nunca mais se esquecer: a cruz rasgou o véu ao meio e você tem acesso ao Pai. Você é livre para chegar até o trono da glória de Deus. Olha para o teu irmão, coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, fala para ele assim: hoje, diga assim: hoje eu vou encontrar, diga, o meu cavalo. Você está entendendo isso? Salomão estava dizendo: olha só, olha o que tem acontecido. As coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, o comportamento das pessoas estão sendo alterado. Aqueles que deveriam saber quem eles são, que são luz para esse mundo, sal para essa terra, está se omitindo, está se escondendo, está se permitindo ser levado por outras pessoas. Quantas pessoas hoje se julgam ou se dizem alguém que elas não são e estão conduzindo a milhares? Quantas pessoas com um discurso barato, têm conduzido milhares de pessoas? O evangelho não é feito de discursos baratos. O cristianismo não é feito de um encontro semanal. O cristianismo não é feito de um momento de um culto. O cristianismo é feito de uma relação profunda com Deus, de um encontro profundo com Deus, de uma vida profunda com Deus. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: eu quero. Diga assim: eu preciso. Diga: eu preciso de mergulhar em Deus. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós temos visto as coisas como se elas não fossem para a nossa vida.
Quantas coisas você tem olhado como se não fosse para você? Você tem acomodado a sua frustração, a sua agonia, as suas dores sobre a máxima de que essas coisas você precisa aprender a conviver, que essas coisas você nunca vai desfrutar, que essas coisas não são separadas para você. Quem foi que disse que Ele colocou limites àquilo que deseja o teu coração? Muito pelo contrário, Ele disse que Ele tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Há em Deus um compromisso de agradar o teu coração, há em Deus um desejo de agradar o teu coração, mas depende de você. Você tem que saber quem você é. Quem você é. Quem nós somos. Quem você é nesse tempo. Quem você é na sua casa. Quantas coisas, se você olhar para a sua casa, estão desorganizadas. Quantas coisas estão fora do lugar na sua casa. Talvez o seu relacionamento esteja fora do lugar. Talvez a sua relação com seus filhos esteja fora do lugar. Talvez o seu ministério esteja fora do lugar. Talvez muitas coisas na sua vida estejam fora do lugar. E não porque Deus permitiu que fosse bagunçada a tua vida, mas porque você não sabe qual é o teu lugar. Você não entende e ainda não compreendeu qual é o seu lugar. E aqui ele está dizendo, olha, coisa terrível está acontecendo. Aqueles que deveriam se apropriar dos benefícios de serem filhos de Deus, príncipes, herdeiros, estão abrindo mão. E aqueles que estão vendo que eles não tinham direito, mas veem a boa oportunidade, estão se aproximando. Certa vez Jesus foi dizer aos seus discípulos, Jesus estava ali com os discípulos e disse para aqueles homens, olha, vocês estão comigo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, vão sentar à mesa e vão comer o pão, sabe por quê? Porque os daqui não querem. E aí eu te pergunto, quantas coisas Deus prometeu para você, quantas coisas Deus liberou sobre a sua vida, quantas coisas Deus falou com você, e você não tem desfrutado, não porque o céu mudou, não, é porque a sua vida está fora de ordem, e você não sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, você pede licença, fala para ele, rapazinho, dá licença aqui, você pode até sentar na outra cadeira aqui, mas essa é minha. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Levanta a tua mão direita e fala para você mesmo, eu vou atrás daquilo que é meu. Muito fraco, diga assim, eu vou atrás daquilo que é meu. Você precisa ir atrás daquilo que é seu. Você tem um ministério, você tem um chamado, você tem uma família, você tem um sonho, sabe, profissional. E você está olhando, vendo as pessoas sentarem no lugar que você sonhou e se achando incapaz. E Deus está ali dizendo para você, ei filho, dê o primeiro passo. Ei filho, dê o primeiro passo que eu vou contigo. Basta você dar o primeiro passo. Basta você ir adiante para que o milagre aconteça. Sabe o que tem acontecido? Nós temos visto pessoas se matando por algo que deveria trabalhar em seu favor. Deixa eu corrigir, tornar isso mais simples para você entender. Tem pessoas se matando para alcançar coisas, quando essas coisas, diz a palavra de Deus, ia te acompanhar. Eu quero te dizer uma coisa, para de trabalhar por aquilo que tem que trabalhar a seu favor. Deus tem coisas que vão trabalhar ao seu favor, basta você se colocar no seu lugar. Qual é o meu lugar? Você levantar e dizer, ei, todas as coisas vão se movimentar em meu favor, porque eu sou filho do rei. Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta a tua mão, dá um glória a Deus bem forte aí. Mais forte. Tem coisas que você tem sofrido porque você quer. Tem sofrido porque você quer. Pastor, é a cura vai acontecer. Pastor, a promoção vai acontecer. Todos os sinais vão te acompanhar. Sabe o que falta? É Bíblia. Você crê na Bíblia? Amém ou não amém? Balança sua mão assim, eu creio na Bíblia. Diga, eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Então a Bíblia está dizendo para você, vai andando. Diga para o seu irmão, vai andando que o milagre vai te acompanhando. Se for cura, se for porta aberta, se for transformação. Se for transformação, vai te acompanhar. Por que não está acontecendo? Porque a Bíblia deixou de ser eficaz? Porque a palavra de Deus não é a mesma, ou porque você não se apropriou de quem você é em Cristo Jesus. Ei, levanta hoje a sua voz e diga, eu sou filho, e como filho eu quero os meus benefícios e ninguém vai me impedir. Essas coisas que estão fora do lugar. Estamos trabalhando, quantas pessoas estão perdendo família?
trabalhando igual um condenado. Trabalhando sem parar porque eu quero ter um carro novo. Pastor, estou dizendo que eu não quero ter que trabalhar, não, você tem que trabalhar. Mas você tem que começar a olhar e dizer assim, Senhor, aonde o Senhor vai começar a usar alguém para me abençoar? Ai, pastor, isso não acontece, então nunca vai acontecer na sua vida. Agora você que crê, pode se preparar, porque Deus vai usar pessoas para mudar a tua história, para transformar a tua vida, para abrir portas, para fazer o que você precisa, porque Ele é Deus. A cura vai acontecer. Pastor, mas agora está muito difícil a minha casa. Está difícil? Sabe o que servos fazem? Vão para o canto chorar, mengar. Buscar, sabe, autoajuda, autocomiseração. Buscar um miserável que ouça. Homens de Deus, mulheres de Deus, príncipes do Deus eterno, filhos do general que não perdeu a batalha, aqueles que têm consciência de quem Ele é. Ele vai buscar a Deus e vai cantar louvores a Ele. Vai cantando, vai adorando. E aí o diabo começa a pensar, como vou? Como eu posso? Como eu posso? Como eu posso? Como eu posso? Agora você que não sabe quem você é, você se comporta como servo. Servo busca ajuda. Servo busca ajuda. Primeira coisa que o servo faz é encontrar um outro servo para dizer, olha, ali está acontecendo alguma coisa. Talvez nós vamos ter problema ali. Não é assim? Agora, príncipes têm voz de comando. Príncipes estabelece estratégia. Príncipe traça planos. Príncipe pensa além dos limites. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você. Ei, olha para você. Porque tudo o que você precisa está dentro de você. Olha para o teu irmão e fala para ele assim. Tudo que você precisa. Diga assim para ele. Tudo que você precisa está dentro de você. Nós não percebemos que as coisas estão inversas na nossa vida porque nós acostumamos a viver da maneira como nós temos vivido. Nós acostumamos que alguém pense em melhorar a nossa vida. Nós acostumamos que alguém esteja conosco. Nós acostumamos que alguém olhe por nós. Nós acostumamos que alguém esteja orando pela nossa vida. Nós acostumamos a viver essa vida miserável e medíocre. Nós acostumamos a ter alguém, olha, nós precisamos de alguém. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa do seu irmão sim. E não estou aqui dizendo que isso não seja importante. Eu estou dizendo para você que antes de você precisar do seu irmão, você tem um Deus que tem cuidado de você, que vai mudar a tua história, que vai transformar a tua vida. Mas sabe por que você não olha para ele? Porque você não tem a identidade de filho. Quando nós não sabemos que nós não somos filhos, quando nós não entendemos que nós somos filhos, nós tratamos Deus como se Ele fosse um imperador. Filho não tem reserva com seus pais. Hoje o Pai, o grande eu sou, está nesse lugar dizendo para você, ei filho, ei filha, eu tenho vestes novas. Levanta a tua mão direita e diga assim, eu quero vestes novas. Diz a Bíblia que Jesus estava numa sinagoga. Presta atenção no que eu vou lhes dizer. Aquele período eles estavam querendo provar Jesus. Os textos vêm dizendo, né, que eles queriam saber quem era o Senhor do sábado. E eles estavam ali o tempo todo querendo provar Jesus. Querendo entender de Jesus que o sábado ele poderia fazer alguma coisa. E Jesus estava ali, refletindo ali, refutando, né, não refletindo, mas refutando os questionamentos deles com parábolas. Até que Jesus entra numa sinagoga. Até que Jesus entra numa sinagoga. Essa sinagoga, irmãos, em Cafarnaum. Jesus entra nessa sinagoga. E quando Jesus entra nessa sinagoga, tem nessa sinagoga um homem que tinha sua mão ressequida. Uma das suas mãos estava encolhidas. E ele era assim, na essência, a Bíblia não diz outra coisa. E aquele homem estava ali, e eles, para colocar Jesus à prova, os fariseus dizem para Jesus, e agora? É lícito salvar? É lícito curar no sábado? Jesus, mais uma vez, traz uma parábola para eles, falando sobre o animal. Se caísse, eles deixariam morrer. Mas o mais lindo disso tudo é como Jesus trata o homem da mão ressequida. Jesus olha para o homem da mão ressequida, se você quiser depois acompanhar Lucas capítulo 6. Jesus olha para o homem da mão ressequida e ele não diz para ele, eu te curo. Ele não diz, ei, o que queres que eu te faça? Era assim que Jesus fazia, não era?
O que queres que eu te faça? Jesus não diz isso. Jesus olha para aquele homem e fala para ele: estende a mão. Aquele homem com a mão ressequida estendeu a mão. Aleluia. Você entendeu isso? Pastor, onde o senhor quer chegar? Querido, a ordem da vida era que era sábado e não podia. A ordem da vida era que Jesus precisava ter uma palavra de comando, que aquele homem precisava desejar no coração que algo acontecesse. Mas Jesus disse para ele: estenda a mão. Jesus não disse para ele: estenda a mão ressequida. Ele tinha duas mãos. Você está entendendo isso aí? Você está entendendo? Naturalmente o que eu faria? Naturalmente o que você faria? A única mão que seria possível você estender, você usaria ela. Você está me acompanhando? Amém ou não amém? Você está entendendo que o Espírito Santo está ministrando? O que eu faria na ordem natural da coisa é pegar a mão que funciona e estender a mão. Aquele homem indo na ordem inversa da coisa, sabe, na forma, sabe, completamente contrária, ele ergue a mão que ele não podia estender e automaticamente ele se viu curado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Meu irmão, se você está esperando a graça e o favor de Deus para começar a andar, você vai ficar parado. Começa a andar, que a graça vai te acompanhar, o favor de Deus vai te acompanhar e a sua vida vai ser transformada. Você entendeu? Está doendo, se levanta hoje e diz para a dor: acabou, ela vai embora, porque o meu Senhor é o Jeová Rafael, o Deus que cura, e hoje eu estou curada, e você vai começar a andar, e você vai ver que a cura vai te alcançar. O que você precisa? Eu preciso que o meu marido se transforme. Ele não vai se transformar dentro da sua casa. Ele não vai se transformar, você sentar dentro da sua casa: pastor, eu levo um copo d'água, pastor, eu levo óleo ungido, eu levo rosa, eu levo carvão, eu levo macumba gospel, né? Faz tudo. Levanta e diz para o Senhor: Senhor, eu sei que ele vai ser curado, mas primeiro eu vou dar passos na tua direção. E na tua direção o Senhor vai visitar a minha casa e vai transformar o meu lar e vai mudar a minha história. É isso que o homem da mão ressequida fez, ele estendeu a mão. Aonde estava dizendo, ei? Aonde está no texto? Pegue todos os textos. Lucas, Marcos e Mateus. Aonde está no texto dizendo Jesus: ei, estenda a mão machucada. Ei, estenda a mão ressequida. Ei, estenda a mão recolhida. Que alguns textos dizem assim. Não, ele diz: estenda a mão. Estenda a mão. Você está entendendo? Você está entendendo porque às vezes você não vive milagre? Porque você vai se perguntar demais: Senhor, qual é a mão? A direita ou a esquerda? A boa ou a ruim? O que você precisa? Você não sabe nem o que você precisa. Por isso a tua vida está em desordem. Sabe por quê? Porque você acha que vida com Deus é culto semanal. Você acha que vida com Deus é alguns momentos, eu dizia para os jovens hoje, é alguns momentos se retirando. Vida com Deus requer tempo. Filhos precisam investir tempo com o pai para desfrutar de tudo aquilo que o pai tem. Amém, irmão? Olha para o teu irmão, hein? Fala para ele assim: hoje. Diga assim: hoje Deus vai colocar tudo. Diga assim: tudo. Diga tudo no seu lugar. Tem gente servindo aquilo que deveria os servir. Põe um negócio, vira escravo do negócio. Ei, que loucura é essa? Agora eu não tenho mais tempo. Eu sonhei tanto ter o meu negócio. Agora você começa com o seu negócio, você não tem mais tempo. Como é isso? Bate o pé lá no porta do teu negócio e diz: Senhor, o Senhor me deu para me dar tempo. E se está roubando meu tempo, conserta o que está errado aqui dentro. Você está entendendo? Sonhou com a promoção. Sonhei com a promoção para me poder dedicar mais ao Senhor. Sonhei em passar no concurso público para me dedicar mais ao Senhor. Agora estou em várias escalas. Ora, para o maldito que está fazendo a tua escala esquecer de você e abandonar você. Você entendeu isso? Precisa te servir todas as coisas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você é filho do rei. Entendeu isso? Levanta a tua mão direita e diga assim: as coisas. Mais forte, se você quer, diga assim: as coisas vão me servir. Chega de trabalhar, irmãos, igual um maluco. Pastor, agora está dizendo que eu tenho que ser um preguiçoso. Não.
Eu estou dizendo que você, como rei, precisa desfrutar. Você entendeu? Você precisa se colocar no lugar e dizer: ei, Deus, cadê a parte do reino? Eu quero a parte do reino. Olha para o teu irmão que está do seu lado, fala para ele assim: as coisas vão voltar para o lugar. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, não tem capítulo, né? Ao tolo, preste atenção que nós vamos ler. Preste atenção. Ao tolo não fica bem viver no luxo. Está entendendo isso? Ao tolo não fica bem viver no luxo. Quanto menos ao escravo dominar o quê? Está falando de você. Tem gente lá no teu trabalho que está te humilhando. Tem pessoas que estão te espisigando. Tem pessoas que estão te fazendo sofrer. Ah, pastor, então eu vou orar para ele morrer. Não, você tem que se posicionar como filho do rei, como príncipe. Você precisa chegar naquele lugar e dizer: ah, pastor, agora eu vou ser o rebelado. Não, você tem que servir. Mas você tem que chegar lá e dizer assim: ei, Senhor, eu estou aqui, eu sou teu filho. Eu sou a representação real nesse lugar. E se eu sou a representação real nesse lugar, as coisas precisam mudar. Você está entendendo? Se a tua casa não está mudando, não tem nada a ver com o inferno. Coitadinho do diabo. Não tem nada a ver com o inferno. É com você, que se comporta como escravo, que não sabe quem você é, está vendo as coisas todas fora de ordem na sua vida e está convivendo como se tivesse tudo certo. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar é suficiente para você. Se você não sabe quem você é, qualquer coisa é o suficiente para você. Deus hoje está te dizendo: você é meu filho. Agora você entende isso? Faz prova. Pastor, isso tudo é verdade, faz prova. Faz prova de Deus. Faz prova. Deus vai colocar todas as coisas no devido lugar. Ninguém mais vai sentar no lugar que é seu. Ninguém mais vai usar o cavalo que é seu. Ninguém mais vai receber as honras que são suas. Ninguém mais, quando você se posicionar. Deus hoje está te chamando para dizer: ei, filho, não estou te chamando a soberba. É diferente. Não estou dizendo para que você se torne um soberbo, mas que você saiba quem você é, que você tenha uma identidade, que você entenda quem é o seu pai. Nós temos dificuldade de compreender Deus como um pai e olhamos para Deus como um imperador. Eu quero te dizer em nome de Jesus, escute isso: enquanto você se comportar dessa forma, você não passará de um escravo. Cristianismo não é sobre buscar bênção, é sobre ser uma bênção. Você entendeu isso? Ai, vou lá porque ele precisa curar, vou lá porque ele precisa salvar. Não. Você, olha para o teu irmão que está do seu lado. Não olha não, fala baixinho no ouvido dele. No ouvido dele para ninguém ouvir, fala para ele assim: ei, covarde, você é uma bênção. Você entendeu isso? Falou? Agora fala para você mesmo. Levanta a tua mão direita e diga assim: ei, covarde, você é uma bênção. Ele pode abençoar tudo que está fora de ordem. Pastor, ele pode. Ainda que esteja fora de ordem, ele pode abençoar. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: a boa notícia. Fala para ele assim: a boa notícia é que a sua covardia, abre a boca e diga assim, que a sua covardia não muda o nosso Deus. A nossa covardia não muda o nosso Deus. Ele pode te abençoar com tudo aí fora do lugar. Mas você não vai continuar com tudo fora do lugar. Ele vai te abençoar hoje. Mas hoje você vai sair desse lugar dizendo: ei, tudo vai precisar voltar para os seus devidos lugares. Quem você é? Sabe o que faz a gente perder a nossa identidade? As circunstâncias da vida, as dores da vida, as lutas da vida. Porque nós
quando nos convertemos, ouvimos alguém dizer para a gente que nós somos filhos de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós, que nós enfrentaríamos lutas, batalhas, mas que em todas elas nós seríamos bem-sucedidos. Mas, quando os dias se transformam em semanas, quando as semanas se transformam em meses, quando os meses se transformam em anos, quando os anos se transformam em décadas de luta, nós esquecemos quem nós somos, nós perdemos a nossa identidade. E quando nós perdemos a nossa identidade, nós começamos a nos comportar como escravos. Nós começamos a nos comportar com o comportamento daquele que está mais próximo. E normalmente, quando você perde a sua identidade, quando a vida te sufoca, quando, sabe, as batalhas da vida, elas são capazes de ofuscar você, de tirar o teu fôlego, normalmente você encontra alguém tão miserável contra você para ser seu par. Porque é assim que o inferno faz. O inferno não quer acabar com homens e mulheres de Deus. Bobagem. Satanás não quer acabar com homens e mulheres de Deus. Satanás não quer matar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus sendo mortos é a oportunidade que novos nascerem, novas pessoas crescerem olhando para aquilo que aqueles que foram mortos ou assassinados fizeram. Eles querem que você perca a sua luz e o seu sabor. Porque o sal sem sabor, o sal insípido, que valor tem? Que valor tem você sem fogo? Que valor tem você sem luz? O que você pode fazer? Adoecer outras pessoas, assim como você está doente. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Olha para o seu irmão e fala para ele assim: hoje Deus, diga assim, hoje Deus vai soprar. Diga, vai soprar. Diga, vai soprar. Diga, vai soprar. Diga, vai soprar. Vai soprar as cinzas até o fogo queimar novamente. Ele vai soprar até queimar novamente. Até virar labaredas novamente. Até que você possa recuperar a sua identidade. Tem gente vivendo como se os seus dias já tivessem se findado. Ah, pastor, já passei dos 50. Ah, pastor, já passei dos 60. Tem gente com 12 assim, sem alegria. 12 anos sem alegria. Tem gente com 13 anos sem alegria. Parece que o mundo está conspirando contra. Frustrações, desânimos, tristezas, angústias. Não vem para poste, vem para pessoas. Nós somos provados o tempo todo. Nós somos provados o tempo todo. E aquilo que está fora de ordem na nossa vida, nesses momentos difíceis, ele começa a se evidenciar. É esse momento que começa a florescer tudo aquilo que está fora do lugar na nossa vida. Você precisa fazer uma análise agora do que está fora do lugar na tua vida. O que está fora do lugar na sua vida? O que está fora do lugar na sua vida? Deus está nesse lugar hoje para dizer para você: ei, tudo que está fora do lugar não é um impeditivo. Eu não me limito a isso. Eu não me limito a isso. Eles se espantaram, porque Jesus disse àquele homem: estenda a mão. Estenda a mão. E de forma direta, aquele homem pegou aquilo que era a sua limitação e pôs para fora, na direção de Jesus. O Senhor está hoje dizendo para você: levante-se e estenda a sua mão. Estenda a mão. Se é que você está entendendo, você vai colocar na direção dele aquilo que tem sido as suas limitações, aquilo que está fora do lugar na tua vida.
Tem pessoas com desejo suicida nesse lugar. Meu irmão, em nome de Jesus, estenda a mão hoje. Estenda a mão hoje, porque o teu pai está aqui. Estenda a mão hoje. Sabe como um filho faz? Quando ele está numa situação difícil, desconfortável, que ele está chorando, que ele vê os pais, a primeira coisa que ele faz é estender as mãos. Para quê? Para ir para um lugar seguro, para o colo do Pai. O nosso Pai está nesse lugar. O nosso Pai está nesse lugar e você vai estender a sua mão hoje. Você vai estender a sua mão hoje, assim como Ele reestabeleceu a mão daquele homem naquela sinagoga. Ele vai restabelecer a sua vida hoje.